Pessoal, que bomba hoje! A esquerda, olha só, olha o seguinte, eles acharam que ia conseguir jogar para cima dos deputados de direita, pro pessoal do Bolsonaro, uma das maiores bombas que já chegaram dentro do Congresso. Só que não, gente, para vocês terem noção, a Globo News desmentiu o PT, desmentiu a esquerda. Gente, quando a Globo News desmente, vocês sabem que a coisa tá muito feia. O que acontece? Tentaram jogar pra cima do Nicolas, uma coisa que nem havia acontecido. Mas agora a verdade veio. Agora foi publicado o que realmente está acontecendo. Quanto a esquerda, ela é traiçoeira, gente. O quanto a esquerda ela mente. A gente precisa conversar sobre isso agora. Inclusive, uma das testemunhas dos casos mais polêmicos que a gente já teve em relação ao Brasil, tá? Em relação ao Brasil, foi encontrada morta. Gente, isso vai mudar o destino de toda a investigação que foi feita. Vai mudar o destino completamente de tudo que foi feito. Uma das maiores testemunhas do caso foi encontrada morta, gente. Vocês não têm noção do quanto que isso aí vai dar problema, quanto isso aí vai virar uma polêmica grande. No mundo inteiro vai mudar agora todo o cenário que a gente tá vendo, que a gente também precisa falar sobre isso, que eu vou trazer para vocês as informações nesse vídeo, inclusive também sobre as manifestações do Bolsonaro, né, que tiveram agora há poucos dias atrás. Para quem não sabe, rolou uma das maiores fake news em relação a esse tema. Sabe por quê? Estavam falando que não tinha dado muita gente, que tinha flopado o evento, só que não. Hoje foi divulgado para mais um jornal a verdadeira potência, o verdadeiro poder que a direita tem no Brasil. Aí eu te pergunto, para 2026, você acha que quem ganharia? Lula ou Bolsonaro? Vamos falar sobre isso também, inclusive sobre um ato do Javier Milei, presidente da Argentina, que disse a verdade, né? Ou seja, mostrou que a Argentina teve um progresso muito grande, enquanto a gente aqui no Brasil parece estar indo ladeira abaixo com esse governo, não é mesmo? Então vamos lá que a gente precisa entender tudo isso hoje. Eu vou trazer as informações todas completas para vocês, tudo mastigadinho para você poder assistir aqui nesse canal. E ainda por cima a gente vai dando uma opinião aqui com vocês. E peço que coloquem sempre no comentário também a opinião de vocês. Isso aí ajuda muita gente aqui. E a gente quer saber a opinião do povo que tá assistindo a gente, né? E se você é de direita, já sabe, né? Segue a gente, deixa o like, mostra que você é de direita. Compartilha esse canal. Bora lá, pessoal? Me respondam uma coisa. Vocês acreditam que hoje no Brasil o que é certo tá errado e o que é errado tá certo? Põe aí nos comentários essa resposta. O que vocês acham sobre isso? E vamos que eu quero trazer a primeira matéria para vocês. Censura, né? O Brasil hoje vive uma coisa muito louca, que a gente sabe que de um lado tem alguns gato pingado que acredita, concorda com isso, e por outro lado tem muita gente que discorda das opiniões sobre a regulamentação das redes sociais e o significado de censura. E eu trouxe esse vídeo do Jeff Schickini falando sobre um crime de responsabilidade que pode ser aplicado contra os ministros do STF por uma fala extremamente polêmica que foi feita. Eu quero que vocês olhem esse vídeo, tá, pessoal? Vou colocar o vídeo pra vocês assistam o vídeo, tá? E depois vocês me retornam o que você acha sobre a opinião do Jeff Schickini. Lembrando, Jeff Schickini é um advogado, tá? Ele é um advogado, ele estudou pra isso, ele trabalha com isso. Vocês acham qual é o argumento dele de falar que poderia ser responsabilizado como crime de responsabilidade? Está correto ou está errado? Vamos lá assistir o vídeo. Esse vídeo da Carmen Lúcia. Censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente, é proibida moralmente, é proibida, eu diria até espiritualmente. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Então é preciso cumprir as regras para que a gente consiga uma convivência, se não em paz, pelo menos com um pingo de sossego.
Quem precisa de sossego é o povo que está precisando de sossego de vocês. Vocês não. Vocês são agentes públicos e têm que respeitar a lei. Agora, essa fala absurda, ela é só imoral, antiética, feia, ridícula, ou ela também terá consequências jurídicas? Pelo menos deveria, porque segundo a legislação vigente, isso é crime de responsabilidade. Lei 1079 de 65, artigo 2º, cuja pena é perda do cargo com inabilitação de até 5 anos para o exercício de qualquer função pública. Por quê? Artigo 39. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF exercer atividade político-partidária. Olha só. Proferir julgamento. Vocês acham que os ministros estão exercendo isso? Põe aí nos comentários. Quando por lei seja suspeito na causa. E aqui, o ponto que se enquadra, se adequa perfeitamente. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Chamar 213 milhões de brasileiros de ditadores, de tiranos, ofender o povo brasileiro, ofender 213 cidadãos brasileiros, isso é, no mínimo, contra o decoro da função. Agora, Senado Federal, essa responsabilidade é de vocês, como diz a própria lei de crimes de responsabilidade. A lei que estamos vendo, a pena deve ser imposta pelo Senado Federal, nos processos instaurados pelo Senado Federal contra ministros do STF. Tudo isso, toda essa patifaria está acontecendo no Brasil por culpa do Senado Federal, que é a quem compete, segundo a Constituição da República, frear esses absurdos, frear essa gente. É por culpa do Senado Federal que essa gente está fazendo o que está fazendo, escarrando na cara do povo brasileiro. Absurdo, indignante. Essa senhora tem que perder o cargo público, tem que ser impeachmentada. Agora nos resta saber se esses senadores que lá estão terão honra, moral, dignidade e responsabilidade para fazer cumprir a lei. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham mesmo que o Senado vai fazer isso ou não? Põe aí nos comentários. E vamos falar sobre a segunda coisa que está sendo extremamente polêmica aqui, é sobre o aumento na luz. Ou seja, os deputados votaram para aumentar a luz do povo, né? Eles votaram. O que acontece é que virou uma extrema fake news, a gente pode falar assim, do que aconteceu com essas votações, onde estavam jogando tudo para cima do PL, especialmente falaram até que o Nicolas teria votado a favor disso, só que isso não aconteceu, nitidamente não aconteceu. E a prova que eu trago para vocês, ó, a UOL publicou isso, a UOL publicou que o Nicolas não votou a favor disso. Mas acontece, vocês sabem quem votou a favor de ter um aumento na sua conta de luz? Você sabe quem votou a favor de você se lascar cada vez mais, pagando mais? Pois é, 92% dos deputados do PT, ou seja, os deputados do PT votaram contra o povo, né? Votaram contra seus próprios eleitores, porque isso aí não vai atingir só quem é de direita não, tá, gente? Isso aí vai atingir a todo mundo no Brasil. Seja você direita, esquerda, seja você centro, você vai ser atingido. E 92% do PT quis fazer isso, quis aprovar essa medida. E a Globo News publicou isso, gente. É assim, pra Globo publicar uma coisa dessa, um tipo de matéria desse jeito, é muito difícil mesmo. Mas olha só os partidos que votaram para aumentar a conta de luz do povo. No Senado, gente, 10 dos 11 senadores do MDB votaram pela derrubada do veto.
2 de 3 do PDT, 3 de 7 do PP, o Progressistas, 1 de 4 do PSB, 11 de 14 do PSD, de dado, 7 de 9 deputados do PT, Partido dos Trabalhadores, 1 de 4 do Republicanos e dos 7 deputados do União, 2 votaram a favor da derrubada. Só uma pausa. Quando a gente fala da base é porque tem ministério no governo, tá? Tirando o PT aqui, por motivos óbvios, é o partido do presidente da República, é mais espantoso por isso. Mas o Progressistas, onde ele está aqui? O PP, aqui, ó. O PP tem o Ministério do Esporte, mas ele é um partido de oposição. É difícil explicar isso, né? Imagina se chega um estrangeiro aqui da PI, você explica que o principal partido de oposição tem o ministério no governo Lula, mas é um partido de oposição, ao lado do PL, principal partido de oposição. É o Partido Liberal e é o mais conservador, um dos mais conservadores. É isso. O Progressistas não é progressista e o Partido Liberal não é liberal. É muito, muito, muito esquisito. Mas chama muita atenção como os partidos da base, de verdade, aí estou falando mais dos partidos de esquerda, votaram para derrubar o veto do presidente. Deixa eu jogar da Câmara antes de começar, porque eu começo a abrir essa aba aqui. Vamos ver os deputados e a gente já abre a discussão. Na Câmara, gente, vai rodar aqui para você. Ah, tá aqui já. 28 dos 44 deputados do MDB votaram a favor, 11 de 17 do PDT, 7 de 8 do PCdoB, 28 de 50 do PP, do Progressistas. Aí ali passando para o PSB de bola, 10 de 15 do PSB, 33 de 45 do PSD dado, 63 de 68 do PT e dos 44 deputados do Republicanos, 37 votaram pela derrubada e fechando aqui com os deputados do União Brasil, 39 deputados de 60 do União Brasil votaram pela derrubada. Pois é, né? Pois é. A esquerda, que diz que ajuda o pobre, acabou de votar quase o partido inteiro contra o pobre. Incrível, né? Incrível. Vou te falar, ser brasileiro, ser esquerdista hoje, na verdade, é realmente uma coisa triste, né? Triste você ter que ver que o partido que você acha que você tem que confiar, que vai te proteger, que vai te dar pautas, na verdade, ferra muito mais com você do que o partido que você repudia, né? Isso é incrível. Mas vamos lá, vamos falar de um dos casos mais polêmicos do mundo, né? Eu diria não só do Brasil, do mundo, que se chama, né, Odebrecht. Foi um dos mais, assim, né, esquemas de corrupção, diria. Mas vamos lá, gente, junto com a Operação Lava Jato, obviamente. Mas aqui, ó, testemunha-chave do caso Odebrecht no Peru é encontrada morta, gente. Ou seja, a testemunha que poderia contar, esclarecer tudo no meio daquela história foi encontrada morta. Bem comum, né? Com certeza foi uma morte tranquila, normal. Imagina, nem levanta suspeitas de um possível assassinato, né? Mas não vou entrar nesse caso. Esse caso não tem nada a ver com a história que a gente está falando agora. Mas olha só o que a Jovem Pan escreveu. Uma testemunha-chave no caso de corrupção envolvendo as construtoras brasileiras Odebrecht e OAS durante o mandato do ex-prefeito de Lima, Suzana Villarão, foram encontrados mortos, tá? Foram encontrados mortos na residência neste domingo na capital peruana. Trata-se de José Miguel Castro, que foi gerente municipal de Lima na gestão de Villarão entre 2011 e 2014, né? E que colaborava com a justiça para esclarecer sobre as contribuições dessas empresas contra a revogação do mandato. Castro, que cumpria prisão domiciliar por ordens judiciais, né, foi encontrado sem vida pela manhã em sua casa no distrito de Miraflores. O caso ocorre meses antes do início do julgamento contra Villarães, programado então para dia 23 de setembro. O procurador da Operação Lava Jato do Peru, José Domingos Pérez, indicou que Castro havia se submetido a um processo de colaboração eficaz e que o Ministério Público esperava seu depoimento.
Ele era a segunda pessoa mais importante depois da senhora Villagrán, disse Pérez, no caso, ao jornal N na televisão. Aliás, o próprio Castro era outro acusado, ou seja, um dos caras mais importantes para se descobrir, né, para decidir ali, que aliás disse que ia fazer uma colaboração com a justiça, no caso da Suzana, foi literalmente encontrado morto na sua casa. Aí eu te pergunto, né? O que aconteceu? O que aconteceu, né? A gente literalmente tá falando do maior esquema de corrupção no mundo, tá? Não se tratava só do Brasil, não, tá? O esquema da Operação Lava Jato pegava Brasil, pegava Peru, pegava vários países, inclusive El Salvador, tá, gente? El Salvador era um dos países, aliás, El Salvador que vocês conhecem hoje como o país mais seguro do mundo, um dos países mais evoluídos, pertenceu ao esquema da Operação Lava Jato, tá? Na época que ainda era aquele caos todo com seu presidente antigo, né? Só que o que acontece? Em alguns países mais corretos, né? O pessoal que participou desse esquema foi preso. Agora no Brasil, eu te pergunto, o que aconteceu com o pessoal que estava envolvido na Operação Lava Jato? Me diz, põe aí nos comentários, né? E esse vídeo a gente vai ficando aqui por hoje, tá? Eu queria trazer mais informações para vocês, só que eu não vou conseguir trazer essas informações porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então você pode assistir também, se você quiser, o nosso outro vídeo que tá no nosso outro canal, tá bom? Beleza? Um beijo e até daqui a pouco para vocês, beleza?